Vamos ver se agora vai, hein, gente? E agora? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Tudo certo? Ah, beleza. Essa internet aí, viu, gente? Não sei o que tá acontecendo, não. É só de começar a falar dessas coisas que o negócio começa a travar aí, né? Mas Jesus tá cuidando de tudo aí. Vamos lá. Se travar de novo, vocês me avisam aí, tá? Vamos torcer pra ficar firme aí. Pior que assim, se eu desativar os comentários, né? Eu não vou conseguir ver se travar. Eu vou deixar os comentários ativados por enquanto e a gente vai seguindo, beleza? Tá travando ainda? Falaram aí? Dá até pra ver o cabelo mexendo. É a chuva, pastor. Deve ser Yasmin. Tudo bem? Tudo certo, gente? Vocês vão escrevendo aí se tá travando, se tá... Beleza? Tá top. Vamos começar a cantar então? Pode ser? Nosso tempo aqui já tá... Já perdemos 2 minutinhos. Vamos lá então. Eu vou virar aqui pra gente começar a cantar. Deixa eu virar aqui. Pera aí. Vamos lá. Vamos cantar aí? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos faça um servo? Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Mais uma vez, vamos lá? Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Amém? Que Deus nos faça servos, que possamos ouvir, né? Ficar bem pertinho de Jesus. Maravilha, amigos. Então, boa noite aí para você. Opa, vou virar aqui. Boa noite aí para você que chegou. Muito bom, estamos aqui na nossa segunda noite, né? Dos momentos a sós com Cristo. E antes da gente começar, eu queria convidar você a fechar os seus olhos aí pra gente orar. Pode ser? Vamos pedir agora a bênção de Deus aqui com a gente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Alegria muito grande a gente poder falar contigo. Tenho certeza que esse dia foi um dia especial. Estamos aqui com mais de 100 pessoas aqui reunidas para poder aprender mais de Ti. Então nos ajude, queremos ter um encontro contigo. Nos ajude a nos concentrarmos nesse momento. Fala o nosso coração. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos lá. Antes da gente começar o segundo passo aqui, eu quero perguntar quem conseguiu fazer aí pelo menos um momento do desafio, né, de passar 20 minutos com os olhos abertos e tal aí. Quem conseguiu, levanta a mãozinha aí, deixa eu ver. Vocês conseguiram fazer? Quem conseguiu tirar pelo menos um momento de 20 minutos no seu dia aí para poder falar com Jesus, para conseguir cumprir o desafio aí? Vocês conseguiram? Ó, pessoal aqui conseguiu, hein? A Alice que disse que conseguiu. Olha aí, a Anne também, um tempo com Deus, conseguiram. Eu consegui, porém só chorei. Que bom, chorar também é falar, viu? Olha, que legal aí, o pessoal conseguiu, gente, coisa boa, coisa boa. Vocês estarem participando aí. Conseguiram fazer, passei de 20 minutos até, que coisa boa, parabéns aí, Luca Milete. Maravilha. Gente, olha só, eu vou seguir aqui por causa do nosso tempo.
Antes de ir para o passo 2, eu vou falar um pouquinho. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa, na verdade, né? Vou contar um pouquinho a história dessa pessoa aqui. E eu vou encerrar os comentários aqui, gente. Tudo bem? De vez em quando eu vou abrir aqui para ver se estão me ouvindo, tá? Porque para a gente poder se concentrar aqui. Tudo bem? Posso encerrar aqui os comentários? Ok. Vamos ver aqui. Tudo bem, gente? Posso fechar aqui os comentários para a gente poder ficar focado aqui? Senão a gente vai se distrair. Eu vou me distrair também olhando as mensagens de vocês aqui. Beleza? Ok? Então eu vou encerrar aqui, tá? Fiquem aí, não vão embora não. Desativei os comentários aqui. Maravilha. Então é o seguinte, eu quero apresentar para vocês o Alcênio. Vou chamar aquele aqui de Mão Alcênio, tá? O Alcênio, ele não era cristão, ele nunca tinha sido cristão, nunca tinha participado de igreja nenhuma. Só que o Alcênio, ele sempre sentiu um vazio no coração dele, uma crise existencial, sabe? Ele não sabia muito bem com o que preencher isso. E ele se sentia muito infeliz, mas não era cristão, não queria saber nada de igreja. E no ano de 1983, o Alcênio ele começou a sofrer de epilepsia. Ele tinha crises intensas de epilepsia, crises fortes mesmo, e nada parava, nenhum remédio, nenhum tratamento dava certo. E ele começou a se sentir muito triste, né? Com vergonha, com revolta da vida, porque que aquilo acontecia com ele, nada dava certo, nenhum tratamento. E aí um dia ele disse que estava andando um dia na rua, e do nada, ele fala que simplesmente do nada, no meio da rua, ele sentiu uma vontade de falar com Jesus, e assim, de ler a Bíblia, na verdade. Ele sentiu a vontade do nada, assim, uma vontade de ler a Bíblia do nada, e aí ele foi para casa e pegou uma Bíblia lá, que ele tinha lá, né, que tinha na sua casa, e ele começou a ler a Bíblia, do nada. Ele falou que estava com uma vontade, assim, nunca tinha ido para a igreja, nada disso, e ele começou a ler a Bíblia, começou a ler os evangelhos ali, e um dia ele estava lendo, em um momento ele estava lendo o livro de Mateus, capítulo 5, lá no Sermão da Montanha. Aí o Alcênio, ele disse que ali Jesus alcançou ele. A mensagem de Jesus ali no Sermão da Montanha alcançou o Alcênio, que não era cristão, nunca tinha participado de igreja, de nada. E aí ele conta que naquele momento ele sentiu uma vontade de falar com Jesus. Mas assim, do nada, ele nunca tinha orado, ele não tinha esse hábito, mas ele sentiu vontade de falar com Jesus do jeito dele. E ele disse assim para Jesus, depois de ler esse texto: Senhor Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter vindo me salvar e me curar. Ele orou assim, foi isso que ele falou para Jesus. E amigos, pasmem vocês, ele disse que naquele momento, o Alcênio, a partir daquele momento, ele nunca mais teve uma crise de convulsão sequer. Ele foi curado daquelas convulsões que ele tinha. Aí, claro, depois, a partir daí, ele começou a ler, a estudar mais a Bíblia, a aprender e tal. E aí, com o tempo, ele começou a conviver com Jesus do jeito dele. Ele orava do jeito dele, ele lia a Bíblia do jeito dele. E um dia ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a ver alguns ensinamentos na Bíblia, algumas verdades que ele não conhecia. Isso por conta própria, ninguém estudando com ele. E o Alcênio começou a ler, estudar, aprender. E ele começou uma jornada até um dia encontrar a Igreja Adventista. E a história do Alcênio continua amanhã, tá? Amanhã eu vou continuar a história dele, então não perca amanhã. Mas você vai entender porque que a história dele tem a ver aqui com os momentos a sós com Cristo. Tudo bem? Olha só. Então vamos lá para o passo 2, né? Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Hoje é o passo 2, minha gente. Momentos a sós, já falei para vocês que são 6 passos, né? E já falamos ontem. Então só resumindo aqui, o primeiro passo de ontem nós vimos que Jesus é uma pessoa, e para eu ter Jesus na minha vida eu tenho que ter o que com ele? Eu tenho que ter um relacionamento com ele, né? Não tem como eu ter vida eterna se eu não tiver Jesus. E para eu ter Jesus eu tenho que ter um relacionamento com ele. Mas não é qualquer tipo de relacionamento. É um relacionamento profundo com ele, lembra? Não é para ser igual o nosso vizinho ali, que é o da história, né? Que você passa bom dia, boa noite e tal, que fala 2 vezes no dia, mas não se conhece, não tem intimidade. A gente precisa ser mais próximo de Jesus. E aí foi lançado um desafio aí e tal, para a gente poder falar com Jesus 20 minutos, né? Lembra? 20 minutos a sós com Jesus, de olhos abertos, numa posição confortável, e falar isso em voz alta, sem pedir e sem agradecer. Como eu falei para vocês, né? Repito, o MASC, ou seja, os momentos a sós com Cristo, são passos, né, que nós vamos dar, e cada dia vai ser assim. Você vai praticar, eu vou aqui dar a orientação, você vai e pratica. No outro dia eu vou aqui, dou algumas outras orientações que vão te ajudar. Você vai praticar. Lembrando, gente, você precisa praticar. Se você está assistindo essa live e você não participou, se você não
não cumpriu esse desafio, né, não colocou isso na prática, nem adianta assistir essa live, você precisa praticar, tudo bem? Beleza? Agora é o seguinte, ontem a primeira barreira que a gente enfrentou foi foi falar com Jesus sem pedir, sem agradecer. E assim, eu sei que isso é uma coisa difícil, eu tô pedindo para você fazer uma coisa que acho que você nunca fez. Conversando com algumas pessoas hoje, alguns disseram, pastor, eu nunca tinha orado assim. Eu sempre oro pedindo e agradecendo. Então eu sei que o que eu estou pedindo para você fazer é uma coisa diferente, né? Uma coisa, assim, aparentemente, né, é diferente do que você fazia. Por exemplo, eu tenho certeza que alguns de vocês aí que fizeram, né, que cumpriram esse desafio, alguns chegaram lá, né, nos 20 minutos e não conseguiram falar. Você falou, tipo assim, falou 1 minuto, 2 minutos, olhou pro celular ainda, meu Deus, tem 18 minutos ainda, o que eu vou falar? Aconteceu isso com você? Você chegou lá, tipo, parece que tem tanto tempo, eu não sei, acabou o assunto, eu não sei o que falar. E outros, quem sabe, quando menos percebiam, né, quando menos percebia, estava pedindo e agradecendo, né? Você estava lá falando com Jesus, de repente, muito obrigado por isso, pedindo. Aconteceu isso com você? Né? Não sei se isso aconteceu, mas geralmente acontece, porque a gente não está acostumado. A gente está acostumado só a pedir e agradecer. Então, hoje, nós vamos falar aqui, no passo 2, sobre basicamente esses 2 pontos. Você percebeu que o MASC, né, os momentos a sós com Cristo, ele é simples, mas não é fácil. Né? É simples porque você viu, gente, não tem, os passos ali são simples, é fácil de entender, né? Agora você percebeu ao fazer, aqueles que praticaram perceberam que por mais que seja simples, não é fácil, não foi fácil. Agora pergunta, por que é difícil? Pastor, por que é tão difícil? E qual que é o segredo? Então hoje o segundo passo vai ser sobre isso aí, tá? Por que é tão difícil a gente passar esses momentos a sós com Jesus e qual que é o segredo, tá bom? Por que é tão difícil, já que não deveria ser? Olha só, deixa eu perguntar para você. Você que tá, né, que vai agora a gente não tá indo na igreja, né, as igrejas estão fechadas, mas imagine comigo que acabou o culto, está na igreja, acabou o culto, aí você vai lá para fora e fica conversando com seus amigos lá fora, o pessoal fica batendo papo. Eu te pergunto, lá fora, depois que o culto acaba, quando você fica conversando com seus amigos, suas amigas lá, você fica só pedindo e agradecendo o tempo todo para eles? Você fica toda hora pedindo, agradecendo lá? Não, né? É difícil ficar conversando lá fora da igreja? É uma dificuldade, nosso tempo... Não, é fácil. A gente fala, a gente conversa, a gente conta as coisas e fica lá, né? Às vezes muito tempo que o diácono tem que mandar a pessoa embora. O pessoal vai embora que tem que fechar a igreja. Porque a gente gosta, é bom, é muito bom conversar. Agora, olha só. Por que com um ser humano... que, né, o ser humano, a gente não precisa de esforço nenhum. Por exemplo, você é o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Vocês conseguem ficar muito tempo conversando, o dia todo conversando, sem esforço nenhum. E por que com o meu amigo, né, que é pecador, que é falho, eu consigo, e com Jesus eu não consigo? Por que com as pessoas pecadoras, né, por que os nossos amigos, as pessoas próximas de nós, a gente consegue conversar tanto tempo, e com Jesus a gente não consegue? Não devia ser o contrário? Por que com Jesus é mais difícil? Sabe por que é mais difícil, amigos? Porque eu e você, nós temos 2 inimigos. 2 inimigos que eles vão fazer de tudo para você não se aproximar de Jesus. 2 inimigos que querem impedir de todo jeito o seu relacionamento com Jesus. E isso você precisa entender. A pergunta, né? Por que é tão difícil e qual que é o segredo para a gente poder passar por isso? Você vai ver que quando você conversa com um amigo seu, ou uma amiga sua, enfim, esses 2 inimigos, na maioria das vezes, eles não te incomodam, eles não atrapalham. Agora, quando você decide assim, eu quero falar com Jesus, eu quero passar tempo com Jesus, eu quero aprofundar minha amizade com Jesus, aí esses 2 inimigos entram em ação. E é por isso que é importante você prestar atenção para identificar quais são esses 2 inimigos. O primeiro, vou virar aqui para você ver. O primeiro inimigo que vai fazer de tudo para tentar te atrapalhar na sua comunhão com Deus, em ter esses momentos a sós com Jesus, o primeiro o inimigo, né? Aqui a pergunta, por que é fácil falar com o ser humano, a gente consegue conversar por horas? Então, o primeiro inimigo, né, que tá ali, que tá tentando atrapalhar a sua comunhão com Deus, é Satanás. E isso você não pode, você precisa entender isso aqui. Satanás não quer que você se relacione com Jesus. Ele vai trabalhar 24 horas contra isso. Amigos, se tem alguém nesse mundo que não quer que você se relacione com Jesus, é Satanás. Então Satanás, ele vai tentar de tudo quanto é jeito impedir você de falar com Jesus. Agora, há um princípio importante aqui, não esqueça.
Satanás não pode impedir ninguém de ir até Jesus. Amém? Você entendeu isso? Satanás não pode impedir ninguém de ir até Jesus. Você se lembra de um episódio na Bíblia, quando Jesus estava passando lá, né, por uma aldeia, e ele encontrou lá um endemoniado lá em Gadara? Lembra que a Bíblia diz lá que Jesus pergunta o nome, né, e tal, diz que era legião e tal, e a Bíblia diz que esses espíritos imundos, eles foram para os porcos, né, ali de 2.000 porcos. Imagina só, pensa comigo na força de um anjo caído. Por mais que é um anjo caído, né, mas ainda, né, muito poder e tal ali. Agora você imagina a força de 2.000 demônios. A Bíblia diz que esse rapaz, esse jovem estava endemoniado. E aí ninguém conseguia segurar ele, nem uma algema, nada. Ele destruía tudo e tal. E a Bíblia diz que quando Jesus passou por essa vila, esse jovem, quando ele vê Jesus, amigos, isso eu chego a me emocionar. A Bíblia diz que esse jovem sozinho arrastou pelo menos 2.000 demônios aos pés de Jesus. O diabo não conseguiu impedir aquele jovem de ir até Jesus. Lembra? Não foi Jesus que foi até o jovem. Foi o jovem que se joga aos pés de Jesus. Então, querido amigo, querida amiga, entenda. Satanás, por mais que ele queira, ele não pode impedir ninguém de ir até os pés de Jesus. Saiba disso. Tá? Então, 2.000 demônios não tiveram força para segurar aquele rapaz e impedir. Satanás não vai impedir você de ir até Jesus. Lembre-se disso. Amém? Que bom a gente ter essa certeza. Agora é o seguinte, uma outra coisa. Satanás não é o inimigo que você e eu temos que vencer. Não é assim, eu tenho que lutar contra o diabo. Né? A Bíblia diz resistir o diabo, mas não é, eu tenho que lutar contra o diabo. Ele não é um inimigo que você tem que lutar. Ele já é um inimigo, a Bíblia é muito clara quanto a isso, que ele já foi vencido na cruz. Você não tem que vencer o diabo. Não sou eu que venço, não é você. A gente não tem força para lutar com ele. Ele foi derrotado por Jesus. Então, o que eu estou falando aqui, não é que você tem que vencer Satanás. Não é isso. Agora, a questão é, né? Jesus veio e venceu Satanás. Mas agora é o seguinte, uma coisa que a gente tem que entender é que nós não podemos subestimar esse inimigo. Né? Apesar dele ser vencido, a gente, claro, não pode impedir ninguém até Jesus, mas ele tenta, ele quer atrapalhar, ele vai fazer de tudo para tentar atrapalhar os seus momentos com Jesus. Para pensar, por exemplo, abaixo de Deus, né, Lúcifer foi o anjo mais poderoso, então por mais que hoje, né, ele é um anjo caído e tal, mas ele ainda assim, ele tem experiência, pelo menos 6.000 anos, ele conhece a mim e a você. Então, ele certamente vai tentar, mas ele não pode. Ele vai tentar atrapalhar sua comunhão com Deus. Isso você precisa saber. Então, amigos, por ele ser assim, né, por ter esse poder e conhecer tudo, embora não leia pensamentos, né, mas aí surgiu, né, aí no meio dos cristãos, entre alguns irmãos aí, que algumas pessoas dizem assim, esse conceito, né, mas nós não podemos orar em voz alta, porque senão o diabo vai escutar, pastor. Alguém até falou ontem, algumas pessoas vieram falar comigo, pastor, como é que eu vou orar em voz alta, senão o diabo vai ouvir e vai conhecer as minhas fraquezas, né? A gente não pode orar em voz alta. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa tem que ficar bem claro. Essa questão que nós não podemos orar em voz alta, isso não é ensinamento da Igreja Adventista, não é ensinamento da Bíblia. A Bíblia em nenhum momento fala isso. Então essa ideia aí é tipo assim, foi passando para frente, mas não tem argumento nenhum. Isso é um mito, essa ideia que a gente não pode orar em voz alta. Né? Esse conceito que alguns pensam dessa forma, que não posso orar em voz alta porque senão o diabo vai saber, é baseado em pelo menos três ideias. Primeiro, alguns dizem assim, não pastor, mas Ellen White disse que não pode. Aí eu te pergunto, disse aonde? Aonde que Ellen White escreveu que não pode orar em voz alta? Pelo contrário, você não vai achar nenhum texto que diz isso. Pelo contrário, ela até incentiva a orar em voz alta em alguns momentos. Então, esse argumento aí que Ellen White disse, mentira, isso. Ellen White nunca falou isso. Segundo argumento que alguns usam para poder dizer que a gente não pode orar em voz alta. Alguns dizem, não, pastor, mas na Bíblia fala que Jesus disse, né, que quando for orar, entra no quarto, fecha a porta e ora em silêncio. Se você reparar bem no texto lá em Mateus, Jesus disse para entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, não em silêncio. A palavra usada é secreto. E aí você entende por que Jesus manda fechar a porta. Se ele vai fechar a porta, é para você orar em voz alta. Porque se fosse orar em voz silenciosa, por que fechar a porta? Ninguém vai te ouvir. Então dá a ideia que fecha a porta e ora em secreto. Você e ele, a sós.
Então aqui Jesus orienta assim, então não há nenhum problema em você orar em voz alta, né? Agora, pastor, qual que é a diferença de orar em voz alta? Vocês que participaram aí perceberam que quando a gente ora em voz alta, parece que Jesus fica mais real pra gente, não foi assim? Não sei se foi com você esse primeiro momento, mas quando você fala, você ouvindo a sua voz, é mais real. Você parece sente ele ali, e ele tá ali realmente. E aí o terceiro argumento aí, esse aqui é interessante demais, chega até a ser engraçado. E muitos já me falaram isso, pastor, é melhor não orar em voz alta, porque senão o diabo vai descobrir os meus segredos. Senão, pastor, não posso orar em voz alta, senão o diabo vai conhecer os meus segredos. Amigos, olha só, preciso esclarecer uma outra coisa. Se você descobrir, se você tiver pelo menos um segredo seu que o diabo não conheça, um segredo seu que o diabo não conheça, depois você me fala como é que você fez para poder esconder. Gente, o diabo conhece tudo de nós. Ele, claro, não lê os pensamentos, mas ele, pensa comigo, ele conhece a gente. Quando você tá com o seu amigo, né, esses dois assim, aí você olha pra ele, né, e pela cara dele você fala assim, ah, cara, você tá pensando nela, né? Porque você conhece ele, você observou a fisionomia dele. E amigos, o diabo nos conhece, ele sabe o que faz o seu coração acelerar, os hormônios. Ele conhece, ele faz tipo um check-up, ele examina você, ele sabe, ele te conhece. Então para com essa ideia de pensar que você tá tendo vantagem em orar em voz silenciosa, porque o diabo não vai ouvir. Isso não existe, não precisa ficar com medo. Ah, porque o diabo vai conhecer os meus segredos. Ele conhece todos os seus segredos, não tem nada que você faça, ele conhece você melhor que você. Então esse argumento aí, estou dizendo tudo isso para tirar isso da sua cabeça que não pode orar em voz alta, não. A gente tem que orar, a gente pode orar sim, né? É claro que não é a única forma de orar, você pode, claro, orar em pensamento também, mas nessa prática de relacionamento com Jesus, é importante orar em voz alta. E eu quero aqui, uma outra coisa também que eu quero deixar bem claro, é que deixa eu virar aqui para você e mostrar esses dois textos aqui, ó. Olha só o que Ellen White fala, esses dois textos. Livro Desejado de Todas as Nações, página 131. Ela fala: Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso. Amigos, ela fala que Satanás treme, isso é literal. Ele treme e foge, não por causa de quem está orando, mas por causa de quem está ouvindo a oração. Então quando você ora, ele treme. E ele que trema mesmo, não é você que tem que ter medo dele, é ele que tem que ter medo de você, porque você está falando com Jesus, com o Criador, com o mantenedor do universo. E olha outro texto ali nos Testemunhos Seletos, página 121. Ela fala: ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Amigos, repito, isso é literal, ele realmente treme. Então não tenha medo de orar em voz alta, não precisa ficar com medo, tá? Jesus está com a gente. Então, esse é o primeiro inimigo, né? Que tá lutando e vai lutar contra você para poder te impedir, para poder te atrapalhar a buscar Jesus. Mas esse não é o principal inimigo. O pior inimigo, e quem sabe o que a gente realmente tem que lutar, é esse aqui, ó. O segundo inimigo sou eu, né? É você mesmo. Eu sou o pior inimigo, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, verso 19. Ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Então, olha só, o nosso segundo inimigo, somos nós mesmos. Você é o seu pior inimigo. É você que vai tentar se boicotar aí em alguns momentos, a sós com Deus. É você que vai, por mais que o diabo tente, mas ele pode até tentar, né? Mas quem decide é você, sou eu. Então o pior inimigo, se tem alguém que vai tentar atrapalhar a todo custo de nós termos relacionamento com Jesus, somos nós mesmos, tá? Então isso é importante a gente dizer, porque a nossa natureza, eu e você temos uma natureza que não gosta de Deus. A nossa natureza carnal não gosta de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus. Ai, pastor, não, mas eu gosto de ir à igreja. Eu estou assistindo essa live aqui. Amigo, olha só, todas as coisas, entre aspas, boas que nós fazemos, não é por causa da nossa natureza, mas é por causa do que Deus faz através da gente. Eu costumo dizer, né, que até o nosso desejo de adorar a Deus não vem da gente, vem dele. A gente gosta do que não presta. Essa é a real. Todos nós, todo mundo, eu, você, todo mundo que você conhece, a nossa natureza é essa. A gente gosta do que não agrada a Deus por natureza. Agora, por exemplo, nós nascemos com essa natureza, né? Com uma natureza que não gosta de falar com Deus. O que eu estou pedindo para você fazer aqui, ficar 20 minutos falando com Jesus, é uma coisa contrária à nossa natureza. A gente não está acostumado a fazer isso, a gente às vezes não tem muito prazer em fazer isso.
Agora, por que um jovem consegue ficar, por exemplo, 5 horas em frente de uma TV maratonando uma série? Alguém colocou uma arma ali, obrigou ele a fazer isso, colocou uma arma na cabeça dele? Não. E por que ele faz isso? Porque ele tem prazer. Porque a natureza dele, a natureza humana dele não tem que lutar contra nada. Ele tá ali, simplesmente está indo. Tem prazer nisso. Agora, quando a gente decide, não, eu vou me apegar a Deus, amigo, aí começa uma guerra. Então, uma coisa que você tem que lembrar, você tem que tomar cuidado para você mesmo não sabotar os seus momentos a sós com Cristo. Porque vai chegar um dia que você fala assim, ah, não, hoje eu tô cansado. Ah, hoje não dá. Hoje eu tô sem tempo. É a gente que se sabota. Não são os outros. Não para de colocar a culpa nos outros. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Não existe falta de tempo. Existe falta de vontade. Falta de prioridade. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente faz. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. É assim. A gente tem que entender isso, gente. Agora, pastor, por que a gente consegue fazer? Ah, eu consigo ficar vendo filme a noite toda. Eu consigo ficar vendo série a noite toda. Eu consigo, sei lá, fazer um monte de coisa que eu sei que não agrada a Deus, mas eu faço isso tão fácil. Por quê? Sabe por que isso acontece? Por causa disso, ó. Tudo que a gente faz nessas coisas que eu falei aqui, no exemplo, nos dá prazer. Por que o jovem consegue ficar lá jogando, virar a noite jogando? Porque ele sente prazer nisso. Nós queremos fazer aquilo que nos dá prazer. Pensa aí. Todos os pecados que nós cometemos, né? Estou dizendo que coisas boas e ruins, claro, há prazeres bons, né? Mas tudo que a gente faz de errado, de pecado, é para ter prazer. Nós queremos fazer aquilo que nos dá prazer. E aí vem o quê? O diabo se aproveita disso. Aí, ó, que nem na imagem ali, ó, ele enche o nosso redor com um monte de coisas que a nossa natureza gosta. É claro que cada um aqui gosta de uma coisa, uns são viciados em internet, uns são viciados em filme, outros em série, outros em novela, outros em música, sei lá o que seja. O diabo conhece, eu repito, ele conhece você, ele me conhece e ele vai encher a gente de várias coisas que a nossa natureza gosta. Né? Ele vai fazer isso porque isso nos dá prazer. Por isso, amigos, que a maior luta que nós temos que ter não é contra o diabo, não é vencer o diabo está vencido. A maior luta que eu e você temos é contra nós mesmos. Eu sou o meu pior inimigo, você é o seu pior inimigo, tá? Então agora há uma coisa boa para falar nisso aqui, sobre os momentos a sós com Cristo. Você vai ver uma coisa que é difícil, mas não é impossível. Você vai perceber isso, tem que lutar, tem que se esforçar, tá? Só que a única luta contra o eu é quando você se esforça para melhorar o seu relacionamento com Jesus. Porque Jesus é o único que pode destruir o eu. Então, por exemplo, você fala assim, ah, pastor, eu vou me esforçar para não mentir mais. Ah, eu vou me esforçar para poder ir à igreja. Eu vou me esforçar para ler a Bíblia. Eu estou lutando contra o eu. Não, isso não é lutar contra o eu. Você está lutando para fazer boas obras, coisas boas. Agora, quando você decide assim, se esforçar para melhorar o seu relacionamento com Jesus, isso é lutar contra o eu. Porque aí você está indo contra a sua natureza, você está indo fazendo algo contrário à sua inclinação. Você quer se aproximar de Jesus, e isso é luta contra o eu. E ela tem que ser todos os dias. Repito, todos os dias. Nunca vai chegar um momento que você fala, agora eu posso relaxar tranquilo, que agora eu estou bem com Jesus, e agora não tenho que lutar contra o eu. Amigo, enquanto Jesus não voltar, vai ser assim. Tá bom? Então a única luta contra o eu é quando você se esforça para melhorar o seu relacionamento com Jesus, porque Jesus é o único que pode destruir o seu eu. Ele é o único, você não pode. Jesus é o único que pode, tá bom? Agora, e já estou chegando aqui, indo para a parte final. Gente, a questão dos momentos a sós com Cristo é tão legal, porque vai chegar num momento, escreva o que eu estou falando, confia. Eu sei que no começo é difícil mesmo e tal, mas vai chegar num momento, de verdade, que quanto mais você praticar, vai chegar no momento que você vai sentir prazer em falar com Jesus. Você vai ter prazer, você vai ficar ansioso para chegar logo a hora de poder falar com Ele. Talvez ele não chegou nesse momento. Foi um esforço. Pastor, foi difícil. Mas vai chegar no momento, creia nisso, que quando Jesus começar a mudar isso na gente, a gente passar tempo com Ele, estreitando o relacionamento, a gente vai começar a sentir prazer em falar com Jesus. Tá bom? Mas agora aí vem a pergunta, pastor, como é que eu posso ficar... deixa eu virar aqui. Uma pergunta, né? Como é que então, pra gente terminar aqui, como é que eu posso ficar então, pastor, ali os 20 minutos sem pedir e nem agradecer? Eu não consegui, eu tava falando e comecei a pedir, comecei a agradecer, então, pastor, dá uma dica. Eu não vou dar essa dica, a Bíblia dá essa dica, olha só. A Bíblia fala como é que a gente pode ficar com Jesus, falando com Jesus sem pedir nem agradecer. Quer ver, ó? Esse texto aí, ó, tá com a sua Bíblia aí? Se puder abrir sua Bíblia rapidinho aí, Apocalipse 3, verso 20.
Apocalipse 3, verso 20, tá a receita, a dica que a Bíblia nos deu de como que nós podemos falar com Jesus 20 minutos ou mais sem pedir e nem agradecer. Olha só, achou aí? Eu vou ler aqui, ó, que tá lá em Apocalipse 3, 20. Diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, né? E cearei com ele e ele comigo. Então, olha só. O texto diz aqui, Jesus está falando, olha, eis que eu estou à porta. Jesus está à porta, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta. A porta da onde? Aqui da casa, do meu prédio? Não, é a porta do meu coração, que nem na imagem ali que você viu. Jesus está batendo na porta. Aí ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Então, o que a Bíblia está querendo dizer aqui, diz que se eu abrir a porta do meu coração, se eu abrir a porta do meu coração para Jesus, ele faz o quê? Ele entra. E quando Jesus entra, aí de acordo, né, com o texto, ele entra, aí eu tenho Jesus comigo. Então, para eu ter Jesus comigo, eu tenho que fazer o quê? Abrir o coração. Aí a pergunta que eu coloquei ali, ó, o que é abrir o coração? Pastor, o que é abrir o coração? O que é a essência de abrir o coração? Por exemplo, aqui, ó. Gosto de dar exemplo aqui para ficar mais claro pra gente. Olha só. Imagina que tem né, você aí, rapaz, tem um amigo e tal. Aí você chega pra esse amigo e fala assim, cara, eu tô gostando da fulana. Aí o seu amigo diz, cara, que legal, tá gostando dela, sim, sim. E você já falou com ela? Aí você diz assim, não, eu não falei com ela não. Aí o seu amigo fala assim, não, cara, então vai lá, chega, fala pra ela, fala tudo. Chega pra ela aí, abre o coração. Já viu a gente falando assim? Chega pra pessoa, abre o coração. Aí o que você deveria fazer, né? O rapaz aí tá, ouviu isso, ele chega pra menina, né? Chega pra moça e primeiro vai ficar sós com ela. Chega assim, fulana, eu queria falar com você depois da aula, tudo bem? Pode ser, ok, beleza. Aí acabou a aula, né? Aí você vai com a pessoa a sós. Ficou a sós, olha o que abriu o coração. Vai a sós, aí só o rapaz e a menina, e o rapaz chega pra ela e diz assim, olha, fulana, chamou ela em particular, ficou a sós, né? O cara não vai chegar na frente de todo mundo, no meio do pátio, e dizer, fulana, eu gosto de você, na frente de todo mundo. Ninguém faz isso, né? Chama em particular, e fulano, ó, é o seguinte, aí começa a falar, né? Fulano, ó, já tem um tempo já que eu tenho me sentido muito especial de estar perto de você, você é uma pessoa isso e tal, e começa a falar, e fala, ele tá falando várias coisas, mas ele quer chegar num destino só, né? Fala várias coisas de formas diferentes, mas o que ele quer dizer é que ele gosta dela. Aí no final ele chega e diz assim, então fulano, eu gosto de você. Pronto, ele abriu o coração. Mas na prática, né? O que seria então? Procurou a moça, ficou sozinho e tal, começou a se declarar, e ele falou o quê? Ele contou pra ela, olha, faz tempo já, tantos meses, eu tô sentindo isso por você. E começa a contar. Então, gente, pra gente entender isso aqui na prática, o que é abrir o coração na prática? Abrir o coração é contar. É contar. Pensa bem, olha, ele usou frases diferentes, né? Claro, ali pra expressar a mesma coisa. Mas sempre a palavrinha ali, ó. Ele procurou a moça, ficou sozinho com ela e contou. Então, abrir o coração é contar. Quer ver um outro exemplo? Você vai assim, alguém chega pra você e pede um conselho, e você fica meio na dúvida no conselho e fala assim, fulano, esse caso é complicado. Chega pro pastor e abre o coração pro pastor. O que é abrir o coração pro pastor nesse caso? A pessoa vai chegar e vai falar tudo pro pastor. Contar, mas eu vou contar o que, pastor? O que eu vou falar quando eu vou abrir o coração, né? O que você conta quando você vai abrir o coração? Você conta, né? Contar. Opa, deixa eu passar, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. O que é abrir o coração para Jesus? É ficar sozinho com ele e contar. Gente, aqui é o segredo pra gente conseguir ficar 20 minutos ou mais contando as coisas, sem pedir nem agradecer. É você contar. Por exemplo, quando você fica conversando com seus amigos, lá o exemplo que eu dei na igreja, né, no final lá, acaba o culto, vocês não ficam pedindo e agradecendo. 90% da nossa conversa com os nossos amigos e amigas é o quê? Contando. Aí, nossa, falando, você viu aquilo? Nossa, você viu aquilo? Você fica contando as coisas. Então chega pra Jesus e conta as coisas pra ele. Você não precisa pedir e agradecer nos 20 minutos. Você vai contar pra ele. Contar o quê, pastor? Vamos lá, deixa eu virar aqui. Nosso tempo tá avançado já, tô acabando. Fica aí que tá acabando. Olha só. É pra contar o quê, pastor? Olha esse texto aí. Olha só, diz ali, né? Ellen White diz que, no Caminho a Cristo, página 9:3, a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo.
Presta atenção ali. Por que ela não escreveu assim, a oração é o abrir do coração a Deus? Por que ela fez questão de dizer que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo? Por que ela frisou isso? Sabe por quê? Deixa eu virar aqui. Porque é o seguinte, pensa no seu melhor amigo, na sua melhor amiga. Tem alguma coisa que você não pode contar pro seu melhor amigo, pra sua melhor amiga? Não. Se é seu melhor amigo, você pode falar tudo. Então Ellen White fala aqui, ó, a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Ou seja, pastor, então o que eu posso contar para Jesus se ele é teu amigo de verdade? É para contar o quê? Tudo. Filho, filha, conta tudo para ele. Opa, então peraí, se eu posso falar com Jesus, isso que Ellen White está falando, tá? Eu posso falar com ele como um amigo, e eu falo tudo com um amigo, então com Jesus eu vou poder falar tudo, né? Eu vou poder falar tudo com ele. Todas as coisas. Então, se nós podemos falar com Jesus como um amigo, eu posso falar com Jesus sobre futebol? Posso, sim ou não? Sim, ele não é meu amigo. Eu posso falar sobre um filme que eu assisti, eu posso falar de qualquer assunto, de política, de qualquer coisa com ele. Porque a gente pensa que às vezes, Jesus só quer saber da minha vida espiritual. Eu só posso falar com ele coisas espirituais, né? Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda a estudar a Bíblia. Gente, mas Jesus é seu amigo. E você pode falar tudo para esse amigo. Aí alguns pensam assim, né? Pastor, mas eu não posso falar tudo para ele, mas que reverência poder falar assim, tudo isso para Jesus. Eu vou falar de futebol com ele, eu vou falar de política com ele, que reverência. Amigos, entenda que irreverência não é o que você fala, mas a forma que você fala. Isso não é uma brincadeira que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo nos momentos a sós com Cristo é algo sério. Então não é irreverente o que você está falando, e sim a forma que você faz. Né? Por exemplo, alguns dizem assim, mas Deus é muito santo, né? Deus é o nosso juiz. E eu pergunto para você, um juiz não tem amigos? O juiz não tem amigos próximos a ele? Você não gostaria de ser amigo do juiz? Não, mas Jesus, mas ele é um grande rei. E um rei não tem amigos? Eu não posso ser amigo do rei? O rei não tem amigos? Ele é muito santo. Alguns dizem, não, pastor, eu não posso falar de qualquer coisa. Eu não posso contar qualquer coisa para Jesus porque ele é santo. Amigos, olha só. Não há como manchar a santidade de Jesus. Entenda isso. Quando você falar com Jesus, não é você que vai digamos assim, né, sujar a santidade de Jesus. É Ele que vai te purificar. Lembra quando Jesus encostou no leproso? Quando Jesus encostou no leproso, foi Jesus que ficou com lepra? Não, foi o leproso que ficou curado. Então, no seu relacionamento com Jesus, não é você que vai influenciar ele, não, fique tranquilo. É ele que vai influenciar você. Pode falar tudo, conta as coisas pra ele. As mulheres têm facilidade pra isso, né? Começam a contar, fala. A gente tem que falar, gente. Falar tudo pra Jesus. Agora, não confunda, como eu falei, né? O problema é se você faz isso como uma brincadeira. Isso não é brincadeira, gente. Jesus pagou caro pra ser o seu amigo. Então, não confunda intimidade com Jesus com falta de reverência. Tá bom? A gente tem que ter reverência, mas entendendo também que Deus pagou muito caro para ser o nosso amigo. Então, eu quero terminar aqui com o penúltimo slide e a gente vai concluir, tá bom? Quero contar uma história para vocês. Eu coloquei essa foto aí dessas vasilhas de leite para contar uma história. Haviam dois meninos muito pobres e eles cada um deles tinha uma vasilha de leite, né? Um tinha uma vasilha menor e um tinha vasilha maior. E todo dia eles iam no moço da esquina, que tinha lá um armazém e tal, uma padaria, e esse moço ele enchia essas vasilhas de leite desses meninos pobres. E todo dia fazia assim, os dois meninos iam lá, um com a botija menor e o outro com a botija maior. E todo dia ia lá, o rapaz enchia até o topo de leite. Aí um dia o que recebia menos, que tinha um frasco menor, ele chegou para esse homem e falou assim, senhor, deixa eu perguntar uma coisa. Todo dia você coloca leite aqui em nossa vasilha, tá? Mas uma pergunta que eu te faço. Por que você enche mais, você dá mais leite para esse meu amigo do que para mim? Por que eu sempre recebo menos do que ele? Sabe qual foi a resposta daquele homem? Ele disse assim para aquele rapaz, por que você enche e tal? Ele falou assim, amigo, eu só encho as vasilhas que vocês me trazem. Simples, eu só encho as vasilhas que vocês me trazem. Ou seja, em outras palavras, às vezes a gente pensa assim, poxa pastor, por que Deus se manifesta tanto na vida do pastor Bulhon, né, de outras pessoas e na minha não? Né, pastor, por que parece que nós com fulano ali tem experiências especiais com Jesus e tal, histórias incríveis, e parece que comigo não é assim? Por que parece que comigo nada muda? Por que será? Aí a pergunta que eu te faço.
A afirmação, na verdade, né? Deus enche as vasilhas que nós levamos para Ele. Aí a pergunta que eu te faço, a vasilha que você está levando para Ele, qual o tamanho da vasilha que você está levando para Ele? Se você levar pequeno, esperando pouco, Ele vai encher pouco. É o que você está levando para Ele. Então, gente, a gente tem que lembrar que cada ser humano tem de Deus proporcional ao quanto busca. Então, quanto do seu coração aí você põe para fazer de Jesus o seu melhor amigo? É simples, vai depender de você. Jesus, pode ter certeza, Jesus vai encher até em cima, né? Até a boca ali o que você levar para Ele. Aí depende do recipiente que você levar. Quanto você quer essa amizade com Jesus, tá bom? Então, eu vou aqui virar... E aí, pastor, qual a tarefa de casa então? A tarefa de casa continua. Você vai praticar de hoje até amanhã pelo menos um momento. Quem conseguiu fazer um momento, agora tenta fazer pelo menos mais um momento. Quanto mais você fizer, melhor. Você vai tirar de hoje até amanhã à noite pelo menos um momento, tá? De 20 minutos. Você vai ficar 20 minutos a sós. E é a sós mesmo, tá, gente? É 20 minutos mesmo, não pode ser menos. Espera apitar o celular, coloca ele para apitar 20 minutos, não fica olhando toda hora o celular, tá bom? Coloca 20 minutos ali no timer e abaixa e fecha a tela ali, fica a sós 20 minutos, falando com Jesus. Você vai, sem pedir, sem agradecer, vai ficar à vontade e vai fazer isso de voz audível e olhos abertos, tá? Lembrando, gente, isso é um exercício. Quanto mais você pratica, mais fácil vai ficar. Tá? Mas não desista, não abra mão disso. Lembra dos seus dois inimigos lá. E lembra que você, né, o seu eu, vai querer boicotar esses momentos. E você não pode fazer isso, tá? Você precisa separar esse tempo com Deus. E eu termino com essa frase aqui que eu coloquei, até alguns já viram, que essa frase é muito forte. É incoerente não ter tempo para Jesus e querer passar a eternidade com Ele. Não faz sentido a gente dizer, não tenho tempo para Jesus, não tenho tempo para Jesus. Então o que a gente quer fazer no céu? É por isso, amigos, que eu quero convidar você a continuar com esse desafio. Eu espero que esteja sendo uma bênção para você. Vou até abrir os comentários aqui agora, peraí. Isso, vou ativar os comentários aqui. E eu quero saber de vocês, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Entender o resumo de hoje é o quê? Como é que eu posso ficar, então, pastor, 20 minutos sem falar com Jesus ou até mais? Sem pedir e agradecer? Conta as coisas para Ele. Conta, chega para Ele, fala, dá detalhes do seu dia. Conta o que vai no seu coração, abre o coração para Ele, entenderam? Isso ficou claro para vocês aí, gente? Esse é o segredo, esse é o primeiro segredo. Amanhã, depois que você praticar, amanhã à noite a gente vai dar outro passo, o terceiro passo, tá? Mas hoje a Bíblia é muito clara, abre o coração para Jesus, fala para Ele, conta tudo. Tá gostando de um rapaz? Fala para ele. Tá gostando de uma menina? Conta para ele. Viu um filme que gostou? Fala com ele. Conta tudo para ele, porque ele é seu melhor amigo, tá bom? E ele pode saber tudo de você, então não há nada que você precise esconder do seu melhor amigo, tudo bem? Alguma pergunta, amigos? Deixa eu ver aqui pra gente poder terminar. Vai ser uma batalha, mas vamos vencer. Amém, em nome de Jesus. Podemos orar então? Lembrando que eu vou deixar essa live salva, tudo bem, gente? Aí no IGTV. Então, acabando a live, você pode entrar aqui no meu feed e vai ter lá essa live, que alguns não puderam assistir nesse horário. Beleza? Olha aqui, o Jefferson colocou um texto aqui, ó. Ellen White falando aqui, ó. Aprendei a orar em voz alta, onde apenas Deus vos pode ouvir. Não façais orações insinceras, mas sentidas, fervorosas, que exprimam a fome da alma quanto ao pão da vida. Amigos, importante isso, né? Não é pra você também sair gritando aí, mas é um texto aqui realmente que Ellen White ela orienta-se a gente orar em voz alta. O Jefferson colocou aqui, o Jefferson que é meu irmão, que me apresentou esse momento a sós com Cristo, que eu vou falar um pouquinho mais depois pra vocês, como é que foi. Deus seja louvado, estamos aí, maravilha, maravilhoso, estamos juntos. Que horas começa amanhã? Mesmo horário, gente, amanhã 21 horas, tá bom? 9 horas da noite, fecha teus olhos aí e vamos orar agora, falar com Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, como é bom poder falar contigo, estarmos aqui, hoje aprendemos um pouco mais de Ti, vimos que a importância de nós falarmos, né, orarmos em voz alta. Nós temos dois inimigos que tentam lutar o tempo todo para nos atrapalhar. O primeiro inimigo é Satanás, mas o Senhor já venceu, e nós pedimos que agora o Senhor nos ajude a vencer o segundo inimigo, que somos nós mesmos. Nos ajude a ficarmos firmes, a
a nunca mais deixar de ter esses momentos a sós contigo. Abençoe cada pessoa que está participando, aqueles que vão participar também. Nos ajude, Senhor, e nos ensine a abrir o nosso coração para Ti, a contar tudo, não te esconder nada, falar tudo que vai no nosso coração. Nos ajude a nos aprofundarmos mais em nosso relacionamento contigo. Nos dê uma boa noite, nos ensine e nos ajude a praticarmos isso em nossa vida. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Muito bem, amigos. Deus abençoe vocês. Alguém falou aqui, a Pam falou, gente, eu cresci ouvindo esse negócio dos pensamentos. Existem alguns mitos por aí, gente, isso não existe, né? Esse negócio de não pode orar em voz alta. Pode orar em voz alta sim, tá? É claro que há momentos que a gente ora em oração silenciosa, não há dificuldade com isso, né? Mas tá aí, que Deus abençoe vocês, Deus continue guiando muito vocês, uma boa noite, um abraço para vocês e até amanhã, viu? Pratiquem aí e amanhã à noite a gente se encontra. Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus. Valeu!